Tudo bem? Tudo tranquilo? Meu nome é Celso Lucchesi e nesse vídeo eu vou falar para você sobre 7 formas para você parar de procrastinar. Ou seja, eu vou te dar 7 dicas para você vencer a procrastinação. Quando a gente fala de procrastinação, é muito comum a gente ver isso dentro de um comportamento nosso. É muito comum, mas na verdade ele é muito mais complicado você identificar esse tipo de comportamento. Por quê? O que acontece? Você, na verdade, aliás, como isso acontece? Na verdade, por exemplo, você acaba procrastinando porque você acaba fazendo o quê? Deixando alguma coisa de fazer para uma outra hora, algum outro momento, por exemplo. Então, isso que eu estou falando acontecia comigo. Hoje eu já consigo identificar aonde eu estou procrastinando e consigo trabalhar para isso. E é o que eu vou falar para você, vou te dar 7 dicas para você vencer a procrastinação. Veja, você não cumpre um determinado horário, você não cumpre uma tarefa, você deixa para depois, você posterga. Você, na verdade, o que você vai fazendo? Você vai empurrando com a barriga. Esse é o ponto. Por que eu fazia isso? Porque eu tinha medo. Medo do quê? Medo que se desse certo, e aí, o que eu vou fazer? Ou seja, eu não acredito que eu não acreditava que eu poderia dar certo. E aí o que eu fazia? Eu procrastinava. Eu não acreditava que eu tinha potencial para fazer as coisas. E o que eu fazia? Procrastinava. Insegurança. Ao mesmo tempo, um medo de me expor. Caramba, se as pessoas gostarem do que eu estou falando, e aí, como é que faz? Será que eu dou conta no meio disso tudo? E aí, com o passar do tempo, eu fui começando a ver que isso, na verdade, fazia muito mal para mim. Por quê? Porque eu poderia estar deixando de fazer uma série de atividades, uma série de trabalhos. E aí, o que eu fiz para vencer a procrastinação? Vamos lá. Primeira dica, identifique os gatilhos que estão te levando a procrastinar. Cada um de nós é uma pessoa única e nós somos diferentes um do outro. Então aí os meus gatilhos que eu falei para você, pode ser que sejam os teus também. Pode ser que você tenha outros que não foram os meus gatilhos. Pode ser que você tenha mais ou menos gatilhos, enfim. Isso não quer dizer que eu sou melhor, você é pior, nada disso. É só você identificar quais são os seus gatilhos aí. É comum a gente procrastinar, mas se você quer mudar, olha para isso, veja quais são os gatilhos que você tem aí com você. Segundo, procure mudar os gatilhos. Procura mudar como? Pega um gatilho, por exemplo, eu tinha insegurança de gravar vídeos e expor no YouTube. O que eu tive que fazer? Eu tive que atuar em cima disso, colocar, enfim, fazer lives, por exemplo, era a mesma coisa. Então o que eu tive que fazer foi o quê? Começar a ver esses gatilhos e enfrentar esses gatilhos. Quais? Um de cada vez. Não adianta você pegar todos os gatilhos e falar, não, vou querer mudar tudo de uma vez. Vai ser mais complicado, vai ser mais conturbado aí para você. Já tentei fazer isso outras vezes, pegar todos os gatilhos. Na verdade, estou procrastinando ao tentar resolver esses gatilhos aí. Ou seja, o que funcionou foi pegar um gatilho de cada vez e atuar em cima dele. Terceira dica, se conscientize que você procrastina e que a procrastinação vai te fazer mal. Vai te fazer o quê? A perder a chance de se expor, por exemplo. Você perdendo a chance de se expor, o que ocorre é que, na verdade, você acaba perdendo a oportunidade de fazer o quê? De ter um outro trabalho, de o seu chefe olhar o que você faz. No meu caso, de mostrar para as pessoas o meu trabalho, o meu potencial, e o que eu fui fazendo foi o quê? Como eu te falei na segunda dica, olha um gatilho, atua em cima dele, trabalha fortemente em cima dele e ressignifica esse gatilho. Dica 4, você é o seu maior e melhor amigo. Veja, quando você consegue identificar que você é o seu maior amigo e o melhor amigo, você consegue fazer o quê? Você consegue enxergar que você é a única pessoa que pode mudar tudo isso. Não vai ter ninguém que vai conseguir mudar essas coisas para você. É só você que vai conseguir mudar. Dica 5. Pare de se vitimizar.
O grande problema que eu tive, que eu enfrentei na minha vida, foi o quê? Achar que eu não conseguia fazer as coisas e achar que eu não conseguia mudar, achar que na minha felicidade estava na mão do outro, eu não era feliz porque a minha mulher, eu não era feliz porque o meu chefe, eu não conseguia fazer porque o meu chefe, eu não conseguia fazer porque os meus alunos. Esquece. Você tem potencial. Eu vou dizer aqui mais, você tem muito potencial, mas é uma coisa astronômica. E o que a gente faz é o quê? Se auto-boicota e coloca o quê? A culpa no terceiro. Porque é mais fácil colocar a culpa no terceiro do que olhar para dentro de si e falar o que eu tenho que fazer. E quando você quer parar de procrastinar, você precisa olhar para essas questões. A sua felicidade está na sua mão. Você é a pessoa mais importante no mundo. Começa a olhar isso para dentro de você e ver esse potencial que você tem. Depois você me conta o resultado aí. Você vai ver que você vai conseguir alcançar coisas que você muitas vezes desconhecia. E isso eu estou falando de mim. Estou vendo que eu estou fazendo uma série de coisas que eu achava que não ia conseguir fazer. E é legal quando você começa a acessar isso. Sexta dica. Tenha atitude. Atitude do quê? Atitude de se conscientizar, por exemplo, que você procrastina e mudar um gatilho de cada vez. Faça. Entre em campo, mas faça. Atue. Você vai ver que você vai conseguir mudar. Tenho certeza disso. Estou repetindo isso nesse vídeo aqui. Sétima dica. Entre em campo. Muitas vezes o que você precisa fazer é o quê? Entrar em campo. Começar a jogar. E quando você começa a jogar, você começa a ver que você fala, eu consigo. É isso que você precisa fazer. Quando você entra em campo e começa a ver, identificar que você consegue, você pode até ter medo de fazer as coisas, mas entre em campo e começa a fazer. Você vai ver que você vai conseguir mudar aí. Quando você começar a vencer o medo de procrastinar, você vai reconhecer uma série de coisas que você desconhecia de você. Eu precisei ter muita paciência. O grande problema que eu vejo hoje nas pessoas que eu converso e muitas pessoas que eu faço mentoria, o que ocorre? As pessoas querem mudar de uma hora para outra. As coisas não acontecem de uma hora para outra. As coisas elas acontecem com o tempo. Vencer a procrastinação é você vencer os seus medos, você vencer os seus traumas e você vencer as suas inseguranças. Acreditar que a vida pode ser melhor, acreditar que você tem potencial, acreditar que você tem força para mudar, a confiança, acreditar que você pode confiar em você. Eu costumo dizer que toda fruta só cai do pé quando chegado a hora. Então aqui cabe mais uma dica. Aprenda a ter paciência. A sabedoria, nesse caso, aí eu digo por mim, é ter o quê? Paciência para você identificar os seus gatilhos e ir mudando um gatilho de cada vez. Tenho toda a certeza no mundo que você consegue e depois você vai me dizer quais foram os resultados aí. Tá legal? Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, se inscreva no canal, ative o sininho e faça o seguinte, compartilhe também, você vai conseguir ajudar outras pessoas com esse vídeo, com essa atitude sua. Um grande abraço, força, fé, coragem, perseverança, amor, disciplina, atitude e muito otimismo. É isso aí, um grande abraço.